Essa aqui é a Irlanda, situada ao norte da Europa e lar de 5,2 milhões de cidadãos irlandeses. Atualmente é o segundo país mais rico da Europa, mas seu destaque não fica só pela sua vida noturna, cervejas e whiskies renomados, mas sim pela estabilidade política que abriu portas para sua inclusão em blocos internacionais como a OCDE. Além de ser membro da União Europeia e vizinho do Reino Unido, o país tem Dublin como a sua capital, que também é uma das cidades mais antigas da Europa, que hoje abriga cerca de 540 mil habitantes. O país oferece uma qualidade de vida excepcional, e isso é refletido através do seu impressionante PIB per capita, de 139 mil dólares anuais, superado apenas por Luxemburgo. Mas nem sempre as coisas foram tão prósperas. Houve um tempo em que a Irlanda era considerada um país de terceiro mundo, conhecido como a doente da Europa, pela sua economia em declínio e as dificuldades que as pessoas viviam na época. E no vídeo de hoje, vamos entender como a Irlanda, um país que era pobre e tinha 90% da sua economia baseada em agricultura, conseguiu se tornar o terceiro país mais rico do mundo, além de entender por que ela atrai tantos brasileiros atualmente, e o seu plano para se tornar o país mais poderoso da Europa. Para entender como a Irlanda deu a volta por cima, precisamos voltar para 1922, uma época em que o país se tornou independente do domínio britânico. Naquele momento, a nação baseava sua economia na agricultura, representando 90% das suas exportações, onde majoritariamente eram destinadas ao Reino Unido. Contudo, o país enfrentava dificuldades estruturais graves, salários insuficientes, desemprego em alta, estimulando fortemente a imigração em massa, especialmente para os Estados Unidos. Esses problemas intensificaram com a Grande Depressão de 29, que mergulhou o capitalismo mundial em uma recessão e fez as exportações irlandesas caírem rapidamente. O governo, em busca de uma saída, adotou a política de autarquia, seguindo os passos da União Soviética, que naquele contexto exibia um crescimento industrial notável. O objetivo era tornar a Irlanda autossuficiente e protegida das turbulências do mercado externo, o que incluiu o aumento do protecionismo, a nacionalização de corporações e a imposição de altas tarifas de importação. No entanto, os resultados foram totalmente desastrosos. A Irlanda, diferente de economias protecionistas bem-sucedidas, não possuía um mercado interno que suportasse tal crescimento econômico independente, nem dispunha de recursos naturais suficientes. As consequências foram uma economia isolada, empobrecida e uma cadeia de suprimentos que entrou em colapso devido à baixa circulação de matéria-prima, deixando as prateleiras de supermercado e lojas vazias por todo o país. A partir de 1957, o governo da Irlanda tomou decisões estratégicas para abrir a sua economia nacional, com o objetivo de reverter a sua crise econômica interna, facilitando a entrada de capital estrangeiro e incentivando o investimento no setor privado. Essas mudanças estruturais começaram a dar frutos em 2 anos, com a criação da Zona Econômica de Shannon, em 1959, um polo projetado para atrair investimentos estrangeiros e multinacionais, como a Apple, que estabeleceu a sua sede europeia na região em 1980. Essa abertura econômica gerou uma notável recuperação, refletida na estabilização orçamentária e em taxas de juros excepcionalmente baixas, que raramente excediam 2% ao ano. O sucesso foi tanto que a Irlanda conseguiu integrar-se à comunidade europeia em 1973, beneficiando-se imediatamente ao acesso ao mercado único europeu, que trouxe vantagens econômicas significativas, tais como fundos regionais de desenvolvimento e a eliminação de tarifas nas transições comerciais. Esta nova posição permitiu à Irlanda reduzir a sua dependência econômica do Reino Unido, que até então consumia cerca de 50% das suas exportações. No entanto, a década de 70 também trouxe desafios globais. As crises do petróleo de 1973 e 1979 tiveram um impacto direto na economia irlandesa, que como importadora de energia, viu os preços do petróleo dispararem, causando a inflação nos custos energéticos e consequentemente elevando o custo de vida. O impacto dessas crises foi tal que os preços das mercadorias aumentaram consideravelmente em poucos anos. O desemprego chegou a 17% e ainda a população era sujeita a uma carga tributária pesada, com impostos sobre a renda que podiam chegar a 50%. Isso aumentou a crise econômica do país, forçando o governo a procurar novas estratégias para estabilizar a economia e evitar um colapso total. Durante os anos 80, conhecidos na Irlanda como a década perdida, o país enfrentou uma crise econômica severa, registrando um cenário de estagnação.
O país, então membro da Comunidade Europeia, enfrentava um dos menores crescimentos econômicos do bloco, com a confiança dos investidores em baixa e um crescente déficit orçamentário, que fez a dívida governamental saltar para mais de 90% do seu PIB. O governo irlandês, pressionado pela insustentabilidade econômica, adotou novas estratégias fiscais e monetárias. Uma transformação crucial que ocorreu na década de 90, marcando a reviravolta econômica do país. As reformas incluíam a redução significativa dos impostos e corte nos gastos públicos, além do compromisso de não inflacionar a moeda. Essas medidas, somadas à fixação de uma alíquota de impostos corporativos competitivos de apenas 12,5%, uma das mais baixas do mundo, impulsionaram a receita irlandesa para mais de 50% em apenas um ano, tornando a Irlanda um destino atraente para investidores estrangeiros. Como resultado, o país cresceu em média 9,4% entre 1995 e 2000, ficando conhecido como o Grande Tigre Celta. Mas como a Irlanda consegue atrair tantas empresas de tecnologia? No mercado europeu, a Irlanda se destaca como uma das economias mais abertas e fáceis para negócios. Graças à desregulamentação nos setores financeiros e trabalhista, atraindo não só investimentos, como também instalações e sedes fiscais de grandes corporações e multinacionais. Empresas como a Google, Meta e Amazon transferiram grandes quantidades dos seus lucros para a Irlanda, aproveitando-se dos benefícios fiscais oferecidos. Em consequência, o país registrou em 2015 um crescimento do PIB de 26,3%, com os investimentos estrangeiros saltando de 31 bilhões para 100 bilhões de dólares. Projeções que na época sugeriam que, se mantivesse esse ritmo, a economia irlandesa poderia ultrapassar a China em até 2037. Contudo, essa explosão no PIB não era real. Ela foi inflada por uma anomalia. A contabilização dos lucros das multinacionais não refletiu necessariamente o crescimento real da economia irlandesa. O FMI observou que aproximadamente 60% do investimento estrangeiro na Irlanda não era aplicado em investimentos como infraestrutura ou transporte. Apesar disso, não se pode ignorar os benefícios trazidos pelas multinacionais, com mais de 1.600 empresas estrangeiras operando na Irlanda, correspondendo a mais de 20% do emprego privado no país. Entretanto, há um debate crescente entre os políticos irlandeses sobre a possibilidade de aumentar os impostos corporativos de 12,5% para 15%, o que poderia resultar em uma arrecadação adicional em cerca de 150 bilhões de dólares para o Tesouro irlandês. Este aumento visa limitar os benefícios fiscais das multinacionais, mas é claro que há preocupações sobre a potencial saída de empresas caso os impostos subam. No entanto, é importante reconhecer o investimento substancial feito por empresas gigantes, como a Apple na Irlanda, que possui cerca de 120 bilhões de euros em ativos no país, tornando a retirada econômica complicada. Mas o que torna a Irlanda tão atrativa para os brasileiros e outros imigrantes? Provavelmente você conhece algum amigo ou parente que foi, ou pelo menos considera se mudar para a Irlanda. Isso se deve ao fato do país ter se transformado em um destino atrativo para os imigrantes, especialmente brasileiros, com a comunidade aumentando significativamente desde 2016, a ponto de quadruplicar o número de brasileiros residindo no país. Comparado com os outros países da região, a Irlanda viu sua população crescer em 30% desde 2001, um aumento maior que o observado na Inglaterra, de 13%, ou na Escócia, de 8%. Essa explosão demográfica trouxe consigo uma crise habitacional de grande magnitude, com uma notável dificuldade em encontrar moradias devido à falta de ofertas suficientes para atender a demanda crescente. Mas essa crise imobiliária tem raízes históricas em 2007, quando o governo interrompeu a construção de habitação social, deixando o mercado privado como o único fornecedor. Porém, a crise financeira global de 2008 provocou um colapso nesse setor, com a produção de novas residências desabando de 90 mil em 2006 para 11 mil em 2014. Apesar da recuperação gradual, o setor imobiliário ainda não conseguiu se normalizar, e os embargos às exportações russas em 2022 pioraram esse problema ao inflacionar os custos das matérias-primas de construção. A demanda interna também se intensificou, aumentando 76% no mesmo ano, criando um déficit habitacional onde havia somente uma casa disponível para cada 100 habitantes. Os preços das moradias subiram cerca de 3,6% em média, impactando de maneira mais acentuada a capital Dublin,
onde o custo médio de uma casa ultrapassa os 480 mil euros. Para se ter uma ideia, um quarto também pode chegar a custar 500 euros. Em outras cidades importantes como Cork e Limerick, os valores também são elevados, superando 340 mil euros por uma residência. A crise no setor habitacional contrasta com a realidade do país de seduzir investimentos e negócios. A Irlanda, através de uma tributação corporativa baixa e um ambiente de negócios liberal, se estabeleceu como um dos principais centros econômicos da Europa e do mundo. Com as corporações multinacionais fazendo grandes aportes financeiros, o país conseguiu acumular mais de 1 trilhão de euros em investimentos estrangeiros em 2021. Esse capital maciço dá à Irlanda a influência significativa no cenário global, posicionando-a como um ator crucial na entrada de tecnologias e serviços na União Europeia, e detendo o poder de definir as direções futuras do bloco econômico. A Irlanda escreveu uma história de transformação impressionante, saindo da condição de pobreza para se tornar uma economia avançada. O país soube superar os desafios e problemas estruturais, criando um ambiente próspero para seus cidadãos. Com a sua estratégia de ser um polo de atração para multinacionais e investimentos, a Irlanda está no caminho para se tornar uma das economias mais influentes da Europa e talvez até a mais poderosa do bloco. E você, acha que o Brasil tem muito a aprender com a Irlanda? Será que Portugal pode se tornar a próxima superpotência mundial? E por que o Uruguai está se tornando o país mais rico da América Latina? Clica aí que eu te vejo lá. Ah, e não se esqueça de se inscrever, viu? Até a próxima!